Que ela continue sendo essa bênção que ela é para o teu reino, Pai. Nós te agradecemos, Pai, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, dê licença, eu vou tirar a máscara, tá? Eu sei que a irmã orou por mim, mas eu preciso orar por mim mesmo. Hã? Eu acho tão ruim falar com o microfone que vocês nem imaginam. Queridos, primeiro sou grata a Deus pelo privilégio de estar... Tá certo. Queridos, eu quero primeiro agradecer o privilégio de estar aqui. É uma honra falar sobre o Senhor, não é? E quando a gente é cristão, as pernas tremem, porque é uma responsabilidade muito grande, não é? Mas sou muito grata e desejo que essa palavra toque profundamente no coração de cada um. Toque profundamente no coração de cada um. O que eu tenho a falar hoje é sobre o mês de setembro. Hoje é 28 de setembro e se trabalhou esse mês em relação às causas do suicídio. Se chama Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? A origem dele está lá em 2014, alguns dizem que é 2014, outros dizem que é 2015, onde um garoto de 17 anos pintou o seu Mustang de uma cor amarela, bem brilhosa, bem linda. Disse que as mãos dele tinham essa feitura, essa habilidade, né, com ser artesão, em pintar o carro, e deixou o carro top, aquele Mustang. Mas com aquele mesmo Mustang, ele acabou a vida. E como começou? No sepultamento dele, a coisa mais linda não é o sepultamento, mas é o que a família fez. A família distribuiu um cartão, né, onde tinha uma fitinha amarela e dizia que todo aquele que tivesse passando pelo mesmo problema que aquele garoto estava passando, não é? Podiam contactar com os pais. Veja que coisa linda. Da dor, né? Olhe, perder um filho, perder, a palavra perder, eu acho muito difícil de administrar. Perder uma caneta, tá? Eu tenho mania eu gosto de usar a caneta até o fim, né? Mas a gente às vezes fica assim, perder uma caneta, sim. Agora, imagina perder um filho, perder um carro, as pessoas, uau, perdeu o carro. Mas perder alguém que a gente ama muito, que lhe é muito querido, que é muito precioso, perder, olhe, dói, dói e dói e dói, não é? Então, uma das causas da depressão, não é, do suicídio, é as perdas, perda de um emprego, perda de um filho. Dizem que uma das maiores dores é perder o filho e depois o marido, não é? Interessante de falar assim, porque numa época em que a figura masculina parece que ela não está sendo muito valorizada, não é? Tem um psiquiatra, Neuri Bortega, ele é da Unicamp. Ele diz por que tem havido hoje isso. E é uma das coisas que quando eu chego aqui, eu saio conversando com cumprimentando aquelas pessoas que eu conheço, não é? Assim, não de tão profundo, mas a melhor coisa que existe é abraço, é beijo, olhar nos olhos de cada pessoa, tá? É a melhor coisa que existe, você ouvir, não é? A pessoa está lá com a dor e você poder ouvir. Às vezes eu tenho a oportunidade de passar
3 horas e meia, 4 horas, ouvindo uma só pessoa. Uma só pessoa. E ela fala. Se ela fala, é porque está tendo necessidade de falar. Então, o Setembro Amarelo, ele começou desse jeitinho. Foi com uma coisa catastrófica, né? Mas que veio a trazer o resultado, trouxe essa coisa que se expandiu pelo mundo afora. Só um minutinho. Quantos minutos eu tenho para falar? Não, eu quero saber quanto eu tenho. Quem perguntou primeiro foi eu. Até às 9, né? Beleza. Então, a gente, no Setembro Amarelo, a gente vai ver, eu já falei da origem dele, não é? Uma outra coisa que o Brasil é o 8º lugar em suicídio. É uma das mortes, depois de acidente de carro, é a depressão que mais mata. E a Organização Mundial de Saúde diz, quem tem depressão aqui, eu já tive, tá? E eu luto com ela, tá? Passei quase 2 anos afastada do serviço público, por causa de depressão. Outra coisa, eu não tinha motivo para ter depressão não, tá? Não tinha motivo nenhum para ter depressão. Meu esposo é uma bênção, Josenaldo é um presente de Deus, tá? Eu lembro que mamãe, antes de eu casar, as pessoas não acreditam, mas eu acredito. O Senhor mostrou a mamãe que estava próximo do meu casamento, só que eu não tinha nenhum namorado, tá? E o Senhor mostrou. E interessante que o Senhor hoje faz assim comigo, né? Já fui a casamentos de pessoas que eu disse, olha, eu tive um sonho que você estava sem namorado e apareceu um namorado e você casava num espaço de tempo curto e é isso que o Senhor mandou falar. Naquele colégio que meu filho estudava, o único garoto que foi para esse casamento foi ele. Eu tive um sonho com a professora dele, não é? Depois, enfim, de várias pessoas, né? E a questão da gravidez, o Senhor às vezes me privilegia de dizer assim, olha, o Senhor está lhe dando uma criança e geralmente Jesus abençoa. Então, vamos lá. Como é que num culto de impossível vai falar de depressão? Claro, o culto de impossível é para falar da depressão, da bipolaridade, do transtorno borderline, da esquizofrenia, que são tudo transtornos que aos nossos olhos é impossível, onde as pessoas se matam. E a depressão não escolhe assim idade. Não, eu só vou pegar os idosos. Não, só vou pegar jovens. Da igreja ninguém morre. E a gente está vendo que tem pessoas na igreja, não é, pastores até, não é, que estão morrendo. Por quê? E já ouvi pessoas assim, que dizem uma palavra assim, que eu acho dolorosa. Quando diz, é porque não teve fé suficientemente em Deus. É porque ele, isso... Gente, na palavra do Senhor fala que quando a gente julga, a gente deixa de ser observador da palavra e passa a ser juiz. E que eu conheço, né? E para mim, isso aqui é regra de fé. Desde os 16 anos de idade, eu tenho 63. E não tenho vergonha, eu não tenho esse trem com idade não, sabe? Eu me vejo com 63, mas na verdade eu não me vejo com 63, tá? Não me vejo assim, né? Acho engraçado dentro de mim, quando chega alguém no consultório e diz, eu já tenho 63 anos, 60 anos, eu olho assim, eu digo, caraca! Aí eu digo, ela está querendo dizer que eu morri e eu não sei, mas... Né? É uma coisa que eu trago assim com muita tranquilidade. Então,
Então, vem para todas as idades. Idoso antes morria muito, né? Pela questão do suicídio. Qual é o fator? O fator que ele começa a se sentir pesado à família. A locomoção de um idoso não é mais como eu estou hoje, apesar de estar no grupo da melhor idade. Mas eu estou nos 30. Eu me vejo assim, não é? E o que a gente pensa, não é? Reflete no jeito, no comportamento da gente. Hoje, jovens de 15 a 29 anos é quem mais se mata. Por quê? Drogas lícitas e ilícitas. Lícitas a bebida. Ilícita a cocaína, o LSD, o crack, a maconha e tantas outras, não é? Uma outra coisa, o que é que faz? A desagregação familiar. Outra coisa, na Bíblia diz que o amor não esfriará. Esse Neuri Bortega, que é um psiquiatra da Unicamp, ele diz que as pessoas hoje, o sentimento é en passant. Elas não fazem assim. Elas fazem assim, né? Então, por isso, gente, é uma solidão arretada, né? Arretada é uma palavra que se diz em Recife, que é bem comum, né? É muita solidão, não é? Então, o idoso, ele não tem com quem conversar, não é? Ele vai falar alguma coisa, não tem mais esse respeito a ele. Uma das coisas que eu amo nessa igreja, eu vejo o pastor Cristiano, o pastor Clécio, o evangelista Tiago, o pastor Rodrigo, ele tem assim um apreço por mamãe. Mamãe está com 86 anos. E mamãe, assim, viaja, né, vai para fora. Né? 85 vai completar 86, né, mamãe? 85 vai completar 86. E tem uma vitalidade que é invejável para mim. Aí, imagina, eu lembro que ela terminou o 2º grau, com quantos anos, mamãe? Não, eu acho 50 e pouco, 58, 57. Aí eu falei, na época ela queria estudar, eu dizia, mamãe, velho é o tempo, mamãe, o tempo é velho, mas a gente não fica velho. Fica velho se a gente começar, sabe? E geralmente, quando eu estou na fila preferencial, aí a pessoa diz, o que é que você está fazendo aqui? Eu digo, a fila é preferencial, eu estou nessa condição aí, né? Embora me acho ainda, se fazem essa pergunta, é porque eu não estou capengando ainda, né? Graças a Deus por isso. Então, a gente vê uma outra coisa que eu acho interessante abordar do Setembro Amarelo, é de como que ele surge dessa forma. Uma outra coisa que eu acho bem interessante do Setembro Amarelo é o que é que a Bíblia me diz sobre esse período do Setembro Amarelo. Não, ele não me fala do Setembro Amarelo, mas ele fala de depressão. Aí ele diz assim, Elias estava depressivo, Jó estava depressivo. Não, ele não usa essa palavra, mas ele vai usar uma linguagem que indica que Davi teve depressão, que Elias teve depressão, que Jó teve depressão, que Noemi teve depressão, né? E vai falar de grandes pastores, né? De grandes pastores que tiveram quadros depressivos, né? Então, a gente vai ver o que é que a Bíblia nos fala sobre depressão, não é? Então, a Bíblia, no livro de Salmo, se faz várias alusões é referência à depressão, escrevendo com detalhes sobre os sintomas depressivos. Por exemplo, lá no Salmo 18:4 diz assim, tristeza de morte me cercou,
e torrentes de impiedade me assombraram. Olhe, torrentes de morte me cercaram. A depressão, você tem um pensamento que é chamado ruminante. Ruminante é aquilo que tem no gado, né? Na cabrinha também, né? Tem três momentos. Vem, come, passa para esse estômago, depois o outro, depois o outro. Na terceira, aí volta e volta. Ou seja, aquele movimento é de vai e vem, sabe, queridos? E o pensamento depressivo é desse jeito. Sueli, tu não vai ter condições de pegar aqui na igreja da Adelago. Ninguém vai lhe ouvir. Ninguém vai dar a devida atenção. Olha, do jeito que é celular hoje, vão olhar muito mais para celular do que para ti, sabe? Esse é um pensamento negativo, ruminante, que é bem característico do depressivo. Outra coisa, 63 anos, o que é que você vai fazer? Eu comecei a atender faz 7 anos, porque na secretaria eu não podia atender. Eu só atendi depois que aposentei. E uma psicóloga, eu achei bem interessante na época, ela disse, minha filha, não faça isso não, porque você não vai ter clientela não. Eu vi aquilo, achei tão engraçado, sabe? Na época eu não fiquei... Não, eu achei engraçado, eu disse, nossa, que estímulo. Aí eu disse, mas eu acho que esperança só se eu morrer. Aí eu não vou efetivar o meu sonho. Depois, lá no Salmo, diz assim, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra, meu Senhor. O coração o coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou angustiado. A angústia é diferente. A depressão ela é caracterizada pela a questão da energia. Você tem uma baixa de energia muito grande, tá? Você deita, primeiro que para dormir você tem uma insônia arretada. Aí você, para dormir, demora às vezes, passa a noite todinha sem dormir. Nossa, eu experimentei muito disso, está entendendo? E de manhã para levantar, você não tem energia, nem física, nem mental. Outra coisa, você se culpa demais. Por que eu não levantei? Meu Deus, eu devia ter levantado. Meu Deus, tá assim, é melhor a morte. E vem aqueles pensamentos, não é? E Davi, a gente vê que isso é bem presente na vida de Davi. Além do mais, ninguém jamais... Aí ele diz, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou angustiado. Gente, a angústia é pior do que esse sentimento que tira as energias. Porque a angústia, ela paralisa. Aperto de alma, um vazio profundo. A vida perde o sentido. Aquilo que você tinha prazer, não tem mais. Não tem mais. A vida fica cinzenta, sabe? Fica cinza, entendeu? É uma dor insuportável, dilaceradora. São poucos os que entendem. Diz assim, está com frescura. Estou vendo ele. Eu atendi uma criança de 12 anos com depressão, tendo surto psicótico, e a professora, um belo dia, ela foi para o passeio, ela estava fazendo psicoterapia, foi para o passeio, então a professora viu ela rindo com um grupo de meninas no passeio. Graças a Deus, aí veio contar a mim que ela não tinha depressão coisa nenhuma, porque naquele momento estava rindo. Tem casos que a gente vê de pessoas que foi a uma festa e quando saiu de lá, deu cabo na vida.
Entendeu? Porque uma depressão não é como uma dor no fígado, não é como um problema no pâncreas, não é problema como o infarto, que aparentemente você, está entendendo? Demonstra. Interessante é que no infarto, você não diz assim, você está infartando, né? Aí você não diz assim, Cristiano, cara, ora aí. Você diz, cadê o SAMU? Cadê o SAMU? Não é? Quando a glicose está alta, tem que tomar remédio, tem que tomar remédio. Se você tem um problema de pressão alta, você não diz assim, olha, é porque você não está tendo fé. Por que que só os problemas de origem mental é que eu tenho que colocar a fé? Eu acho interessante isso. Não que eu não ache, eu não entendo que você, quando tem um problema psiquiátrico, não é? De saúde mental, porque problema psiquiátrico não quer dizer que você é doido, não, tá legal? Não é, não. 50% das pessoas do mundo já pensou assim, devia ter morrido, tá? Devia ter morrido. 50 pessoas, gente. Lá, então, a Bíblia, em palavras bem detalhadas, diz o que é depressão. Será que Jesus entende o que é depressão? Lá em Isaías 53 diz que Jesus, não é? Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Será que Jesus, que era um homem de dor, ele não entende a sua dor? Ele não entende a dor do depressivo? Ele não entende a pessoa que tem transtorno de bipolaridade? Né? Há igrejas que faz lá o trabalho deles, colocando que você está endemoniado. Eu atendi uma moça com esquizofrenia e a mãe dela, cristã, dizia o tempo todinho, você está endemoniada. Gente, olha o peso dessa palavra para esse coração. E a mãe jejuava, era 30 dias, e quando ela tirava os remédios, aí surtava, começava a ter delírio. Delírio é tudo que vem do pensamento, tá? Eu olho assim, aí eu digo assim, eu falo uma coisa para Josenaldo diz, não, amor, não é assim. Aí eu disse, ele está contra mim. Ele está contra mim. Ele também está contra mim, ele está querendo me matar. Não é? O delírio é mais ou menos assim. O delírio e a alucinação é tudo que passa por ordem dos sentidos. Não é? Eu digo assim, esse rapaz que está aqui do meu lado, ele sempre me acompanha. Aí você diz, não tem rapaz aí do lado. E eu estou dizendo, tem, porque eu estou vendo o rapaz. Aí você vai entrar em confronto com essa pessoa dizendo que não tem um rapaz. Queridos, ele está vendo. Houve uma quebra com a realidade. Houve uma quebra da realidade. Entende? Ele agora ficou com duas realidades. Essa aqui e a realidade paralela. Que ele vê a pessoa aqui, que a moça disse que tinha clonado meu telefone, que foi a inteligência, quando ela chegou para mim. E eu disse assim, foi. E quem é essa pessoa da inteligência? É fulano de tal. E agora, coloca umas histórias assim mirabolantes. E a coisa mais linda que eu achei nessa experiência, porque ela era cristã, aí eu falei assim, você já foi em uma igreja que algum pastor teve uma visão, que viu um anjo, uma coisa assim? Ela disse, já. Eu disse, quando ele viu o anjo, você viu? Aí ela disse, não. Eu disse, mas ele viu o anjo, que ele estava dizendo que viu. Então é você está vendo e eu não estou vendo. Mas o que você está vendo não é mentira. E a coisa mais linda que houve foi essa moça
A psiquiatra ficou impressionada, porque no outro dia ela estava lá no psiquiatra. Porque o esquizofrênico, ele tem muita dificuldade em tomar os remédios, o pastor Clécio sabe, e com as perninhas dele, entendeu? E esse tipo de gente tem aqui na igreja. Outra coisa, o prognóstico dessa moça não era bom. E hoje ela está trabalhando, ela conseguiu superar. A esquizofrenia é uma doença sem cura, mas ela tem, como é que se diz? Ela tem melhora, tem um prognóstico, pode ter um prognóstico bom, dependendo do ambiente. Agora, se eu estou em casa, eu sou esquizofrênica, minha mãe diz que eu estou endemoniada, que eu estou prejudicando a vida dela, que olha o peso, olha a culpa. Então, eu vou pensar em quê? Me matar como ela tentou se matar. Tá, queridos? Uma outra coisa. Então, será que Jesus entende depressão? Ele entende, ele era um homem de dores. Ele era um homem de dores. Lá em Hebreus diz, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aquele que também são tentados. Quando você se sentir deprimido, meu querido, eu já tive depressão, está entendendo? E olha, se é uma coisa que eu não tenho problema é com isso, sabe? Se a igreja disser que é o capeta, o satanás, o que quiser dizer, sabe? Eu estou livre, eu sou de Jesus. E Jesus me entende. Ele é que precisa. Eu preciso dele. Eu tenho a acolhida dele. E isso é o importante. A depressão hoje só está no estado que está. Por causa de quê? Porque ela precisa ser divulgada. Divulgada. Através de quê? Da igreja. Hoje, esse privilégio que eu estou tendo aqui. Tá? Eu tenho encontrado adolescentes que, se cortar o pulso, tá? Tentar tomar remédio. Teve um dia que eu estava em casa, eu acredito que Josenaldo vai se lembrar. A gente estava na mesa, né? E eu sentado aqui, 10h20 da noite. Eu disse, amor, eu estou com tanta vontade de telefonar para a casa dessa mãe. Aí ele fez, amor, isso é hora de telefonar para a casa da pessoa. Eu disse, e eu vou telefonar agora. Telefonei, o rapaz tinha feito o quê? Tomado um remedinho, tá? Uma droga, que o efeito era em 20 minutos. Esse menino começou a pular, a gritar, ver monstro, ver a mãe como um monstro. Eu disse, olha, linda, telefone para o SAMU, porque aonde eu estou é distante para ir, está entendendo? E para que ele seja, aí o SAMU levou, olha, vê que coisa linda, o cuidado do Senhor, porque eu não sou boazinha desse tanto. Aquele recadinho que eu vi foi de Papai do Céu, não tem outra. Uma garota que eu ouvi, aí chega, está conversando lá e diz, não quero ir mais para essa pessoa, porque ela não olha nos meus olhos, porque eu não vejo isso, eu não sinto isso, eu sinto que ela está preocupada com isso aqui, tá? Então, será que Jesus entende depressão? Mais um versículo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Gente, agora, uma outra coisa, a igreja, tá? Não é composta só de gente assim, a igreja é hospital. Tem gente que está com gripe, outros com Covid, outros estão com infarto, outros estão com traumatismo craniano, outros estão com trauma no joelho, tá? Outro está infartado. A igreja é esse lugar, é hospital. E hospital precisa
de que tenha gente que diga, e aí, pastor, como é que está o senhor, né? E aí, pastor Clécio? Porque existe, por exemplo, eu acho que a gente é muito privilegiado com o Tiago aqui, o pastor Clécio, né, que tem uma energia que, glória a Deus, e o Tiago, né, o pastor Eduardo, não é? Eu sempre fui, meu carro sempre foi em primeira, assim, muito em primeira, sabe? Fico impressionado como é que eu gosto de criança, gosto muito de criança, porque tem energia, mas eu gosto, né? Mas eu não sei, tá, e gritando, sabe? Eu até assistindo o jogo é diferente. Enquanto Josinaldo grita, eu estou lá, gol. Né? Pessoas na Bíblia que tiveram depressão. Não, depressão é uma coisa demoníaca. Sabe de onde veio? Disseminou muito essa palavra que o depressivo está endemoniado? De T.L. Osborne. Eu acho que o pastor Cristiano sabe, né? Não é isso? Ele era um avivalista, um homem de Deus, fervoroso, e ele começou a dizer, quem tem depressão está endemoniado. E aí, olhe, não é? Mas já em 1634, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele tinha uma marca na vida dele, era depressão. E iniciou aos 25 anos de idade. Por quê? Porque Spurgeon, como é que se diz? Atraía multidões. Diz que a forma dele falar encantava, não é? E o homem tinha um som, sabe? Um som de dizer assim, olha meu filho aqui, você está preocupado, mas Jesus vai resolver essa sua preocupação. Você tem ansiedade pelo seu futuro, e eu estou dizendo de verdade, tá? Não é coisa assim da minha aqui, está entendendo? Tem coisas que você deseja, almeja, e Jesus vai lhe abençoar. Não vai ser assim, tá? Mas que vai. Agora eu faço como mamãe, se for Deus que está falando, você vai. Olha, o Senhor falou, eu estava lá em Recife, sem sentir da cintura para baixo. O Senhor disse que eu vinha morar numa cidade onde tinha muitos servidores públicos e que eu ia ter uma casa funcional. Aí mamãe, na época, disse assim, é no céu, e era uma senhora lavadeira de roupa, tá? Era uma lavadeira de roupa indouta. Disse assim, irmã Celina, lá tem casa, mas não é essa casa não, irmã Celina. Lembra, mamãe? Irmã Helena. E, sabe, demorou 8 anos. Quando eu tinha 21 anos, o Senhor disse que eu ia casar e ter filho, pela misericórdia. Eu tive filho 44 anos. Eu confundo os dois, Joás e Joabe. Quem é? Joás. Pois é para você o recado, viu? Aí se amanhã, eita, nem aconteceu. Sueli, eu acho que ela estava mentindo. Tô nada, cara. É palavra do Senhor. Tá? Não tô não. Porque eu não conheço da tua vida. Eu às vezes dou um cheiro na cabeça e tal, mas nunca, né? Então o Senhor está dizendo que vai abençoar e vai abençoar. E vai abençoar. E tu tem essa preocupação. É coisa da minha cabeça? Amém. Glória a Deus por isso. Então, pessoas da Bíblia que tiveram depressão. Elias era um homem de muita fé. Ele orava e os milagres aconteciam. Depois de uma grande vitória no Monte Carmelo, em 1 Reis fala bem bonitinho isso, Elias sentiu-se assustado com Jezabel, né? Em Reis 19:4 fala isso. Aí o inocente teve uma depressão, né? E teve um encontro especial com Deus. Será que ele antes não era de Deus? Era sim. Mas aí o Senhor teve novamente um encontro especial com ele, não é? E disse, olha Elias, tem bom ânimo, e continua a jornada, e ele foi alimentado por um corvo.
por um corvo, não é verdade? Noemi ficou em depressão porque perdeu o marido e 2 filhos. Olhe, se perder o marido já é ruim, e perder o marido mais 2 filhos. Misericórdia, Jesus, ajuda, Pai. E ela disse, olhe, ela perdeu a alegria de viver, tentou se isolar da família que restava, ela sentiu-se abandonada por Deus. Quem é que tem depressão para sentir-se assim, juntinho de Deus, né? Então ela se sente abandonada por Deus e diz assim, através de sua nora, aí a nora, e às vezes na depressão, Deus coloca do seu lado pessoas lindas, né? Que é Ruth. Diz, olha, aonde você for, eu vou. Onde você montar seu barraco, eu vou estar com você, né? O teu Deus é o meu Deus. Agora, por que será que Ruth disse que o Deus de Noemi era o Deus dela? Ela disse que era o Deus dela, porque numa dor, num sofrimento terrível, aquela mulher devia ter uma postura diferente, não é? Uma postura diferente, que disse, olha, o Deus de Moabe, pessoal, né? Eu não quero mais não, esse Deus seu, eu estou vendo que o negócio para você, o angu está virando caroço, e você não deixa esse Deus, não deixa esse Deus, não deixa esse Deus. Eu me lembro que eu tinha 21 anos, quando eu fiquei sem sentir da cintura para baixo. Meu pai tinha um pezinho assim no espiritismo, sabe? E ele falou assim para mim, minha filha, vamos no centro, porque tu vai ficar boazinha. E meu pai, eu tinha uma ligação muito forte com meu pai, não é? Meu pai dizia muita coisa bonita comigo e era muito amoroso. Ele dizia que eu nasci com a luz diferente, né, para esse mundo. Minha filha, tu és diferente. Enfim, eu era a estrela matutina dele, né? Mas aí ele pediu isso para mim. Eu disse, papai, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu amo o Senhor, olha, eu amo o Senhor. Porque ele me entendia todas as minhas, sabe, os meus piolhinhos, sabe? Não era os daqui não, tá? É daqui internos, tá? E eu disse, eu vou lhe entristecer, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não vou para o centro espírita. Se for para ficar sem andar, eu vou ficar sem andar. Eu só ando com Jesus. Sem Jesus eu não ando, papai. Se Jesus quiser que eu volte a andar, eu vou andar. Se Jesus não quiser, porque ele quis assim, ele vai achar bom eu ficar sem andar. Falei, minha filha, não diz uma coisa dessa não por caridade. E eu tinha recebido uma carta do Centro Espírita que eu nunca ia andar. E eu estou andando aqui, né? Eu dirijo, né? Lá, depois a gente vê Jeremias, sofreu muito durante seu ministério. Ele viu desgraças terríveis, foi perseguido por falar a verdade de Deus, né? Jeremias sentia muito triste e ele disse assim, eu não devia ter nascido. Gente, será que quem diz que não deve ter nascido é porque está com alegria profunda? Sabe? Às vezes, a gente com depressão se sente pesado, sabe? Se sente pesado. Mesmo sem depressão, por exemplo, da sexta, no domingo eu não vim aqui, porque eu passei mal. Eu evacuava e vomitava ao mesmo tempo. Eu só tive isso quando tive crise renal. E Josenaldo, como sempre, olhe, é minha mão direita. Entendeu? Olhe, ficou lá e quando eu levantava, eu me via no espelho que eu não tinha uma pinta de sangue. Eu digo, Jesus, o que é que está reservado para mim? Um outro dia que eu tive um problema
aí de uma dor terrível, que a pressão foi lá em cima. Eu coloquei a mão aqui, eu disse, Pai doce, se tu tens propósito na minha vida, faz alguma coisa. Então é esse Jesus que eu conheço, não é? Lá a gente falou de Jeremias, a gente falou, não é? De Jeremias, Jó tem um momento lá que ele pede para eu morrer, não é? Ele disse, caraca, uma pessoa como eu não devia ter nascido, não. Perdi todos os meus filhos. Minha mulher, misericórdia, não é? Será que está certo eu ter nascido? Eu acho que foi uma coisa assim, eu acho que deve ter sido. E lá na vida do Elias, aí fala do milagre do corvo, da viúva de Sarepta, né, da botija, que o azeite não vai faltar, não é? Ele ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Ela chega lá e diz assim, peraí, eu lhe pedi filho, foi? E agora o filho morre e, peraí, tenha paciência, não é? Depois ele ateia fogo sobre o altar, né? Onde os profetas de Baal, que eram 450, e o Senhor responde com fogo, e ele encharca aquela lenha verde de água, né? E o Senhor responde de uma forma linda. Queridos, olhem, depressão não é coisa só de não crente. Crente tem depressão. Todos têm, glória a Deus não, glória a Deus não. E uma das coisas que eu mais achei linda, olha, esse Neuri Bortega, ele fala assim, que a depressão hoje em dia, porque ninguém não ouve mais ninguém não quer ouvir ninguém quer ouvir ninguém. Outra coisa também que acontece, é que os sentimentos, as amizades, é en passant, não é? A igreja entrou muito os valores de fora, que são valores bem efêmeros, passageiros, sabe? Você não sente na igreja quem possa confiar. Por que com os pastores está havendo isso? Olha, imagine que você celebra um casamento aqui, bem lindo, né? Aí daí a pouco o pastor, ele é chamado para um sepultamento. Daí a pouco telefonam para a casa dele e diz assim, olhe, eu vou me matar. Daí a pouco chama um casal que está havendo um conflito terrível. Daí a pouco, tá? Você está numa casa e você vê faltar ali o básico para o alimento. Agora esse projeto que Betânia teve ontem falando aqui, que eu de lá de casa estava assistindo o culto. Queridos, isso dói, isso traspassa a alma. Isso traspassa a alma. Por exemplo, esse terremoto que houve lá na Califórnia, junto com o fogo, aqui em Mato Grosso, quando eu olho o jornal, é só para eu orar depois. Pai doce, olha, está ali, não sei o quê. Porque dói, queridos, traspassa a alma. Imagina uma pessoa que tem transtorno bipolar, não é? Que o transtorno bipolar, a característica dele é na oscilação do humor, tá? Uma hora ele está bem, sabe? Ele está lá embaixo e outra hora ele está na euforia, dormindo 2 horas, 3 horas por dia, lavando casa, não sei o quê. Eu vi isso de pertinho. Já atendi muitas pessoas bipolares, queridos, e você chegar na igreja, aí você, ao invés de acolher aquela pessoa, dizer, olha, minha irmã, você está bem assim, ó, na bicama com Satanás, olhe, não é? Então, a gente vê aqui, qual é o tratamento para a depressão, não é? Qual é o tratamento que a gente tem? Primeiro, eu não estou falando só em depressão, estou falando depressão, transtorno bipolar, borderline,
TAG, transtorno de ansiedade generalizada, eu estou falando de transtorno ansioso, eu estou falando do que você pensar de transtornos mentais, de saúde mental. Queridos, Jesus, Ele abençoa. E os psiquiatras, se Jesus tivesse problema com psiquiatra e com médico, Lucas não estava na Bíblia. Ele estava em outro canto, mas não estava na Bíblia. Está entendendo? Ele não estava. Na questão da depressão, como é que o cristão deve tratar? Eu acho bonitinho demais. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Na Bíblia não diz, olha, vocês são conhecidos, sabe por quê? Se vocês tiverem uma casa, um carro bem legal, olha, eu não sou contra isso, tá legal? Não sou contra, entendeu? Deus abençoa, mas não dá ênfase a isso. Eu lembro que eu com 16 anos eu me converti, foi a primeira da família a se converter, tá? Não tinha crente nem do lado de mamãe, nem do lado de papai. Geralmente pensavam até que era fogo de palha, né? Que eu não ia adiante, não. Que eu era bem danadinha, né? Então, não vai vingar, não. Só que dos 16 eu tenho 63, faça a conta, né? Então, e o Senhor diz que a senha da gente é o amor, é ouvir, E o amor diz que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Não quero essa parte, não. Não é? E, na verdade, a Bíblia, olha, cá para nós, os frutos do Espírito, não é? Os frutos do Espírito que tem Gálatas em 5, 22, 23, né? O que é? Ser amoroso, ser benigno, ser longânimo. Caraca, agora eu vou fazer dos adolescentes. Caraca, velho. Né? Olha, ser longânimo, tem um ânimo longo. Aí mamãe pede para eu levar ela não sei aonde. Eu digo, não, mamãe, não vou visitar aquela senhora com a senhora, não. Ela vai falar muito, muito, muito. Eu não estou de saco cheio, não quero ir, não. Mas ela está me pedindo. E na Bíblia diz que eu tenho que ter longo ânimo. E, gente, prestem atenção uma coisa. Longo ânimo. As coisas que o Senhor pede, não é quando a gente está... hoje eu senti que... É você sentar com vontade e ir. Eu não acredito que o pastor Cristiano, o pastor Clécio, o evangelista Tiago não tenham problema. Eu não acredito. Olhe, um irmão que eu tenho bem admiração é aquele irmãozinho lá atrás, o irmão Roberto, né? Que tem os 2 filhinhos autistas, né? Eu trabalho com autismo. Gente, quando ele trazia aqueles 2 filhinhos dele, e eu entendo até hoje assim, viu, irmão? Que eu digo, meu Deus, como esses meninos ficam aqui na igreja desse jeito, hein? E eu só entendo milagre. Porque o autista tem horror a barulho. Muita gente, ele pisa o pé, ele chuta, não é assim? É bem complicado. E ele, o jeito dele, ele calado já transmite a paz, o irmão ali. Eu acho lindo demais. Ele traz, eu lembro que eu tinha um autista que a mãe morria de medo quando eu disse assim, vou visitar o shopping com ele. Ela fez, ele vai quebrar tudo. Eu disse, não vai quebrar não. Ela disse, vai, por quê? Eu disse, não vai. Vamos comigo. E eu perguntei para onde ele queria. Casa de brinquedo. Eu digo, pois vamos lá. Conversei com ele. Filho, a gente vai entrar em todo lugar. A gente não vai mexer em nada, tá? E, beleza. Quando ia para o McDonald's, queria bater nos funcionários. Não tinha problema. É porque eu acredito que é um som de Papai do Céu, né? Eu acredito que a gente se põe, né, à disposição dele. Então, queridos, tem uma coisa aqui também, outra palavra. Qual é
o tratamento para a depressão. Acudi os santos em sua necessidade. Será que problemas dessa natureza é necessidade? Será que, como Betânia colocou lá, a pessoa lá, esses menininhos de lá do Paranoá, Betânia? Do Paraná? Itapoã. Vi menininhos sem sandália. Será que não é necessidade? Exercer o que é a hospitalidade. O que é hospitalidade? Ser hospitaleiro é ser amável, ser gentil. Será que todo momento você está querendo ser gentil? Mas é um exercício. É um exercício. Eu admiro muito o pastor Cristiano aqui. Eu acho ele assim, o exemplo de humildade, sabe? Chega assim, a fala deles que é mansa, sabe? Eu acho lindo isso. Então, a delicadeza, a gentileza, a Ana também, a sua esposa, que é bem assim, calada. Aí, não, tem que dar um grito bem grande. Não, já tem quem faça isso, né? Por causa do jeito de ser. O Tiago, que demonstra uma adrenalina só, nosso amigo ali também, né? Angélica, né? A abençoar os que perseguem e não amaldiçoar, está em Romanos 12. Ninguém tomeie o mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, tenha paz com todos, se for possível. Mas se a pessoa não quiser ter paz com você, aí é outra coisa, né? Então, por fim, se julgas a lei, não és observador da lei, mas és juiz. Queridos, olha, qual a melhor forma, por exemplo, de falar com a pessoa que está depressivo? Oi, Sueli, como é que está você? Está precisando de alguma coisa? Como é que vai? Quais são as novidades? Ah, não, a vida está muito chata, não é? Então, você vai percebendo que eu estou com algum... Aí vamos conversar um pouquinho, né? Vamos sair, vamos andar, vamos ali na praça, vamos tomar um sorvete. Está entendendo? Dentro das suas possibilidades. A nossa igreja precisava, sabe de quê? Eu entendo até hoje assim. Eu lembro que aos 16 anos, quando eu me converti, olha, minha roupa tinha buraco aqui, eu lembro como se fosse hoje, era uma blusa cor-de-rosa, tinha um buraco aqui, tinha um buraco aqui, tinha um buraco aqui, sabe? E o pastor Bill Wilson, que eu jamais vou esquecer, aí vi a igreja muito linda, né? E presbiteriana, calvinista, né? E um dia eu cheguei com um vestido de alça bem larga, não tinha buraco nenhum, comprimento aqui. Aí ele, minha filha, que vestida linda! Que vestida linda! Ele era escocês, não falava o português bem. Nunca mais eu quis usar vestido com os buracos. Por causa de quê? Foi ele que disse, tira esse buraco, está horrível, você está parecendo com a... Né? Não. Né? Uma coisa que eu quero deixar aqui, encerrando, John Piper tem um livro que ele escreveu, O Sorriso Escondido de Deus, que ele fala de 3 homens, não é? John Bunyan, não é? Que é escritor do O Peregrino, sabe? Aquele livrinho chamado Peregrino, não é? Então, o John Bunyan, ele fala que naquele livro, o Peregrino, John Bunyan, ele passa 12 anos preso por pregar o Evangelho. Será que dentro lá da prisão, ele estava assim, hiper feliz? Nossa, que legal, que lugar legal, que lugar bom, foi tudo que eu pedi a Deus. Não, disse que ele teve muitas tristezas, tá?
E John Bunyan é conhecido mundialmente, o livro dele foi escrito em vários idiomas. Tem um outro que eu estou procurando aqui, que eu sou uma bênção, sabe? Outra coisa, de Spurgeon, de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele, aos 25 anos de idade, estava um culto, não é? Onde uma pessoa abençoada aparece no culto e diz assim: fogo, está queimando, né? Não sei se o pastor Cristiano já leu isso aí. E diz que a igreja, com mais de 10 mil pessoas, sai. E 8 pessoas são mortas, né? Alguns relatos que dizem que são 6, e 28 fica profundamente ferida. A partir daí, o nome de Charles Spurgeon sai. Olha, você pense o que é você ser responsável pela morte de 8 pessoas. Diz que nunca mais ele foi o mesmo. A depressão acompanhou ele, ele morreu novo, com 57 anos, né? Um outro pregador é William Cowper, né? Ele, com 20, ele tentou suicídio 3 vezes, e aí ele é interno no hospital. E no hospital, Deus manda um anjo do Senhor, que se chama Dr. Nathanael Cotton, e cria uma amizade muito grande com ele. Um dia, Dr. Nathanael deixa uma Bíblia ali, e ele começa a ler. E ele passa a ser um grande pregador, porque teve uma pessoa, um médico, que viu nele o quê? Um potencial, né? Que viu que ele não era depressão. Ninguém, se tem alguém aqui com depressão, síndrome de pânico, qualquer problema, ansiedade, não é? Gente, tenha certeza que Deus está assim, ó, coladinho com você, porque Jesus era um homem de dores. Eu fiquei quase 2 anos afastada do serviço por causa de depressão. Glória a Deus que Jesus me deu aquele presente de Deus ali, sabe? É presente mesmo de Deus, entendeu? Porque, olha, nem pensa que você por ter revelação, ele não tem revelação. Josenaldo é uma bênção, né? Josenaldo é uma bênção. Apesar de eu tenho revelação, Deus às vezes me mostra, eu já tive o privilégio de estar aqui ao telefone, estar conversando com a pessoa do outro lado com um instrumento para se matar, e eu dizer, você está querendo se matar, você está assim, assim, assim. Privilégio? Privilégio sim, porque é dom, né? Mas o privilégio dele 2 anos comigo, doente, e não dizer que saco. Eu casei com essa mulher assim. Meu Deus, não era tudo tão bonzinho. Aí lá você faz o juramento de ser fiel até a morte, na tristeza, na alegria, na doença, na dor, não sei o quê. Aí você esquece daquilo. Passa um sei lá o quê, né? E eu tenho visto assim. Na sexta-feira estava muito mal até o sábado e pude contar com o amor dele, né? E mamãe no sentido de dobrar o joelho e vamos ver, né? Que ela não sossega enquanto não vê o resultado, tá? Um outro pregador também que morreu novinho, né? É o David Brainerd. Eu não sei muito inglês, tá? Isso aí era para Mateus, tá? Morre aos 29 anos, né? Mas também a depressão foi a sinalização na vida dele. Então, queridos, um pregador não deixa de ser abençoado por causa disso. Agora,
Joás, uma palavra para tu, tá, meu lindo? O seguinte, olha, quando a gente ouve a palavra do Senhor, Jesus dá um recado para a gente. Tu faz como Maria. Não é a questão de gênero, não, tá? Para mudar, não é isso não. É ouvir como ela, tá? Maria ouviu aquela palavra, trouxe ao coração, entendeu? E quando se cumpriu, caraca, aconteceu comigo. Nossa, Joás, comigo acontecia demais. Meu filho, meu casamento, está entendendo? Foi assim. Uma palavra me trouxeram. E quando foi no casamento, foi a coisa que eu digo assim, menina, eu acho que essa irmã ali, ela, pobrezinha, meu Deus, eu acho que ela queria me agradar. E cumpriu direitinho. Eu não desviei. Tem alguns momentos, sabe, Joás, que a gente fica, mas menina, é melhor estar na casa do Senhor. Todo esse desejo que você traz no coração, querido, Deus está ouvindo, no tempo certo Ele vai te abençoar, tá certo? Vai te abençoar. Na Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, a noite todinha chorando, mas a alegria, ela vem e vem pelo amanhecer, tá certo? É a palavra que eu queria deixar, mas antes de eu terminar, eu gostaria que quem tivesse o desejo de orar, não é? Tu também tem preocupação com o futuro, não é? Mas uma coisa eu te digo, tem uma palavra que o Senhor diz assim, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus te privilegiou com a beleza, não só foi aqui não, sabe? Ele fez por inteiro. Mas guarda o teu coração, porque bandeja vem para a gente, mas as bandejas, melhor é a do Senhor. Eu orava assim, sabe? Na minha adolescência, e fora da adolescência também. Eu dizia, Senhor, eu sou pernambucana e como tal, tenho o meu jeitão bem específico de orar, e dizer, Senhor, ainda que eu fique brava, que nem um siri preso dentro de uma lata, Senhor, não faz a minha vontade, eu quero o centro da tua vontade na minha vida. Meu filho, aos 6 anos de idade, eu pensei que ele se ia, e a oração foi, estava o corpinho dele aqui, botei a mão, eu disse, Senhor, eu não sei como é viver sem o Mateus. Eu não sei. Não sei. Mas tu está querendo ele. Ele, antes de ser meu, ele é teu. Está na tua mão. E aquela enfermidade, o intestino de Mateus que estava descolado, se descolou espontaneamente. A médica ficou admirada. Então, olhe, quando a gente é adolescente, e na minha horta, quando eu era nova, era assim. Mas eu tinha um costume que hoje o pessoal cristão novo está perdendo, sabe? Se ora por emprego, se ora por concurso, se ora pela doença, se ora pela casa, pelo carro, é por tanta coisa. Mas como é que a pessoa não ora para ser feliz? Aí quer casar de qualquer jeito. Não, toda vez que eu orava, eu coloquei o nome dessa oração, de oração do afastamento. Porque o rapaz começou a namorar comigo, aí começou hoje, né? Aí daqui para o outro dia eu estava de jejum. Minha nega era a coisa melhor do mundo, porque ia embora. Aí dizia, nossa, você é muito boa, mas depois eu digo, não, imagine se eu fosse ruim. E era sempre o que eu pensava. Eu, dentro de mim, tinha tristeza, porque tem gente que diz assim, eu não quero casar de jeito... Quem não quer? Vive, como diz minha tia, vive doida para casar, né? Aí tem que manter a postura, né? Dizer para falar igual que está aí fora. Que homem, que nada. Não. E o Senhor fez bonitinho na minha vida, louvo a Deus por isso, quero orar
pelas pessoas que Deus me mostrou, mas o fato de Deus me mostrar não significa que só vai abençoar a quem Ele mostrou, certo? Quem não mostrou também. Eu gostaria de chegar a algumas pessoas, vou no lugar mesmo, no seu lugar onde você está, botar a mãozinha aqui na cabeça, tá? Porque eu quero que Deus abençoe de forma linda. Quero passar para o pastor Clécio, Angélica. Quem? Quero orar. A senhora vai lá? Vou lá. Ah, é mesmo? Que bom. Enquanto ela está